Fala aí, galera. A gente já tem o Python configurado, instalado e configurado na máquina. A gente já tem uma IDE instalada e configurada na máquina. Agora a gente tem que aprender a programar. O primeiro conceito que a gente vai pegar é o conceito de variável. A variável é utilizada para armazenar dados na memória RAM do computador para que a gente tenha acesso rápido e fácil a esse dado, para que depois a gente faça um processamento e, se a gente quiser, no nosso programa, no nosso algoritmo, a gente possa depois usar esse dado para fazer um retorno, uma saída, sei lá, de um texto, de um arquivo, de um e-mail, de um registro de um banco de dados e etc. Eu vou focar em dois aspectos a respeito das variáveis no Python, agora, nesse vídeo. Primeiro eu vou mostrar como é que funciona a variável e para que ela serve. E segundo eu vou mostrar que o Python é uma linguagem de tipagem dinâmica. Só esses dois conceitos. Eu vou mostrar alguns tipos de valores mudando em uma variável só. O objetivo desse vídeo não é falar sobre todos os tipos agora. A gente vai falar isso de forma individual para cada tipo em outros vídeos, para que a gente tenha uma melhor compreensão desses conceitos. Agora, nesse momento, eu quero mostrar o que é uma variável, para que serve e qual que é a característica da variável no Python. O que eu vou fazer agora na IDE, eu vou utilizar o botãozinho aqui, esse botãozinho de play, para executar o programa. E eu também vou utilizar o debug, que é um recurso da IDE, que é utilizada para ver a execução do nosso programa passo a passo. Tá? Isso vai ser bom para a gente ver as nossas variáveis criadas na memória. Eu não vou utilizar esse modo de visualização aqui, porque o texto é muito pequeno. Eu vou utilizar o modo de apresentação. Então, se você achar um pouco esquisito, é só porque eu mudei para o modo de apresentação e aí a gente consegue ver o texto maior. A gente vai ter uma entrada, tá? Que vai ser uma entrada que a gente vai recuperar por um input do usuário. O usuário vai prover esse dado para a gente vai recuperar esse dado, colocar dentro de uma variável e imprimir o valor que o usuário colocou naquela variável aqui. Essa instrução a gente vai remover e em vez de colocar sys version info, imprimir, né? Sys version info, o que a gente vai fazer é dar um sys.exit e o status. Quando um programa retornou de forma correta, o status é 0. E aí, se deu algum problema, tá? A gente retorna um valor positivo. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer isso aqui 0. Então, por exemplo, vamos rodar aqui agora. Eu vou rodar o Hello Cafofo e ele imprimiu Hello Cafofo e o processo finalizou com o código 0. Se eu quisesse informar que ele retornou com erro, eu colocaria, por exemplo, 1 e o código agora retornou com código, o processo retornou com código 1. Isso daqui é bom para processos, por exemplo, de automação, né, de testes, que você quer falar, um teste falhou, então sysexit 1. No caso, por exemplo, de um dos testes dos meus projetos, eu preciso fazer isso daqui de forma manual, porque senão ele passa, né? Uma das ferramentas que eu utilizo, ele não retorna um sysexit 1, ou 10 ou 20, tá? Quando dá um erro. E aí o GitHub acha que os meus testes estão funcionando corretamente e na verdade está dando problema. Então eu sempre verifico, deu tudo certo? Não, se não deu, retorna, sei lá, 10 ou 1. No caso, se der tudo certo, eu retorno a 0. Como é que funciona aqui a variável no Python? A variável, você coloca um nome da variável, então vamos colocar um nome relevante sempre, tá? Em vez de você colocar var1, var2, var3, coloca um nome relevante a respeito do que você está armazenando na memória para que o seu código seja parte da sua documentação. Então, como eu vou pegar o nome dessa pessoa, o nome dessa variável vai ser nome. Tá? Então, nome igual. E aí eu vou utilizar uma função built-in. Quando eu falo função built-in, é uma função que
eu não preciso fazer um import, por exemplo, que nem essa função exit, que eu preciso do pacote do módulo sys, né? O módulo sys ele vem no Python, mas ele não é built-in. Eu preciso primeiro importar ele para depois utilizar as funções que estão dentro desse módulo. O nome da nossa variável vai ser nome, tá? E ela vai receber o valor da função built-in input. E aí aqui dentro você coloca um prompt, que é um texto falando uma instrução para o usuário, tá? Faça, por favor, digite essa informação para mim, né? Então eu vou colocar, por exemplo, qual é o seu nome, tá? E aí eu vou receber o valor na variável nome. Então vamos executar aqui. E quando você coloca input, o prompt vai parar e vai esperar o usuário digitar o nome dele. Então, o meu nome é Pyrus. E Hello Cafofo, o processo foi finalizado com código 0. Nada mudou no meu programa, agora eu preciso utilizar essa variável, tá? Aqui nesse meu último retorno. Então, no caso, eu vou remover Cafofo. Eu vou dar um vírgula e colocar nome. Então agora a gente tem nome recebe o valor que será coletado pela função input, e aí eu vou imprimir hello, vírgula, nome. O print, quando você coloca vários parâmetros, ele vai separar por um espaço. Então, por exemplo, agora vamos rodar. Qual é o meu nome? Pyrus. Hello, Pyrus, né? Então eu peguei o dado que o usuário digitou, Pyrus, e imprimi hello, espaço, Pyrus. E o processo retornou com código 0. Ok, agora o que a gente vai fazer é clicar do lado do número da linha aqui do nosso código fonte, e aí a gente vai marcar um breakpoint. Esse breakpoint ele é uma marcação que a gente que é utilizada pelo debugger. O debugger, a partir do momento que ele acha esse breakpoint, ele para e ele mostra pra gente o que está acontecendo em tempo de execução. Na verdade, agora, nesse momento, a gente precisa clicar aqui e apertar em debug hello. Vamos fazer isso agora. Agora a gente acessou o debug, a gente atingiu o nosso breakpoint e a partir de agora a gente tem algumas opções. A gente pode dar um step over, que é o que a gente vai utilizar agora. Essas outras opções agora, nesse momento, eu não quero que você utilize. Tá? Você pode tanto clicar nesse botãozinho, tá? Quanto apertar o F8. Eu vou apertar o F8 em vez de ficar apertando o botãozinho. E aqui você tem as outras opções, que é dar um step into. Então, por exemplo, se você der um step into, ele vai entrar dentro da função input. E eu não quero que você faça isso agora, que vai deixar você um pouco confuso, tá? E aí você pode também fazer step into my code, step out, que aí você sai aqui dessa função, tá? Você sai do bloco de código, que eu também não quero fazer isso agora. E você também pode dar um run at cursor, por exemplo, você pode clicar aqui nesse cursor e dar um run at cursor. E aí o debugger vai rodar até chegar nessa linha de código. A outra coisa que você pode fazer é dar um resume program, que é o F9, que na verdade é a mesma coisa que continuar a executar o programa. O que eu vou utilizar é a tecla F8 ou apertar esse botãozinho aqui. Step over. Então eu vou dar um F8. E aí aqui no nosso console vai estar qual é o seu nome. No Windows o prompt está meio esquisito, mas não tem problema. O que eu quero, o mais importante é a gente ver o que está acontecendo na memória para a gente ver uma variável sendo utilizada na memória. Então meu nome é Pyrus. Boom. E agora a gente consegue ver que a variável nome recebeu o valor Pyrus. Ok? Isso daqui é o que está acontecendo na memória.
E se a gente clicar agora no debugger, né? Aqui você tem acesso ao console e ao debugger. Você consegue ver quais são as variáveis que estão sendo utilizadas no momento. Tá? Você pode até definir uma variável aqui, nome2. Nome2 não, outro nome igual a teste. Você pode fazer esse tipo de coisa. Ou se você quiser, você pode até mudar o valor da variável aqui. Você pode clicar em cima da variável e dar um F2, apertar a tecla F2 ou set value. E aí você pode colocar, em vez de pirate, você coloca pirata. Aí. E aí você mudou o valor da variável em tempo de execução. Isso é bom para você ver problemas, né, no seu programa, quando você está resolvendo um bug, um problema que aconteceu no seu sistema. É muito bom você saber e trabalhar no debugger. Aqui no caso, como eu mudei o nome, em vez de agora a gente imprimir Hello Pirates, a gente vai imprimir Hello Pirata. Vamos lá. Então agora eu vou dar um F8 e o console vai dar um Hello Pirata e F8 de novo. O processo finalizou com o código zero. Então, seguindo com o nosso segundo conceito, que é o Python ser uma linguagem de tipagem dinâmica, a gente vai fazer um exemplo bem simples para mostrar valores diferentes, de tipos diferentes, sendo armazenados na mesma variável. Então eu vou criar um novo módulo utilizando new Python file, e aí eu vou colocar tipos dinâmicos. Então, como é que a gente vai fazer agora? A gente vai criar uma variável chamada minha variável. E eu vou colocar um texto que é uma string. Meu texto. E aí eu vou fazer um print minha variável. Ah, uma coisa que eu esqueci. O que a gente tem que fazer em todos os nossos scripts, em vez de rodar desse jeito, a gente tem que fazer um if name igual a main. E aí eu dou um tab para tudo ficar dentro do meu if. Lembrando que a tabulação no Python são 4 espaços. 1, 2, 3, 4 espaços em branco. Você pode utilizar o tab, mas se você entrar com tab no meio de um arquivo onde todo mundo que mexe com Python está fazendo 4 espaços, você vai dar erro, tá? Não utilize tabs. E meu último conselho é sempre colocar um enter a mais aqui no final. Cada arquivo textos, eu tô devendo essa explicação para vocês e a gente vai explicar quando eu for falar mais dos padrões de como escrever um Python corretamente. Por enquanto a gente está vendo variável. Eu vou colocar um breakpoint aqui na linha 4 aqui do meu código, porque eu deixei um espaço em branco aqui no começo e um espaço em branco aqui na última. Eu vou agora debugar o módulo tipos dinâmicos. Tá. Então, minha variável, ela tem uma string, aqui está mostrando para você, né, que ela tem uma string, tá? Você tem várias opções para você ver o que está acontecendo com a variável. Você pode clicar na variável aqui e ver. Ele vai deixar uma marcação também, ó, onde a variável foi definida, e aqui também. Tá? E você também pode mexer minha variável igual a teste. Aí agora você mexeu aqui também. Ou F2, tá? Ou F2, ou apertar com o botão direito e set value. Então é isso aí. Aqui agora nesse momento a gente mostrou isso. Como o Python é uma linguagem de tipagem dinâmica, isso aqui não tem problema. Então eu posso fazer minha variável igual a 1 e dar um print minha variável. E agora eu vou colocar o breakpoint, tirar o breakpoint da 4 e colocar na 6, onde está o meu segundo print da minha variável. E aí agora a minha variável
ela ela tem agora o tipo int em vez de string. E isso que é o aspecto do Python de ser uma linguagem de tipagem dinâmica. Em outras linguagens, como Java, C, Go, que você tem uma tipagem fixa, tá? Você precisa definir na variável. No caso do Go, você também pode fazer. Você não precisa definir, mas aquela variável depois de definida você não pode mudar depois, tá? Isso daqui, por exemplo, nem iria compilar. Isso daqui é uma vantagem. Ela pode ser tanto uma vantagem quanto uma desvantagem, tá? Mas é uma propriedade da linguagem do Python, tá? E por o Python ser uma linguagem de alto nível, ela dá essas facilidades, que também pode ser um problema para você no final. Então, no Python é bom você saber que a variável, ela tem quando você define a variável aqui, o valor da variável, ela vai pegar o tipo, mas você pode mudar durante a sua execução, tá? Essa variável, ela tem o tipo, ela tem um tipo agora definido porque ela está armazenando o valor dessa variável, que no caso aqui, nesse momento, seria texto. Vamos voltar aqui para eu explicar direito. Então eu vou colocar um breakpoint na 4 e na 6, tá? Então agora eu vou dar um rerun. Então a minha variável agora ela tem o tipo string, porque eu defini um valor do tipo string. Mas essa variável ela pode mudar durante o tempo de execução. E o exemplo disso é apertando. Eu vou apertar F9 agora, porque quando eu der um F9, ele vai executar até ele terminar o programa ou ele achar um outro breakpoint. Como a gente tem 2 breakpoints definidos, ele vai parar aqui. Então eu vou dar um F9, pum. Aí agora a minha variável ela tem o tipo integer. E você pode definir o que você quiser aqui, tá? Então vamos lá. Eu posso colocar que a minha variável é igual a uma lista. 1, 2, 3. Então eu vou dar um print minha variável. Eu posso também falar que a minha variável ela é um dicionário. Então eu coloco aqui um banana, 2 maçã. É assim que se escreve maçã? Estou muito tempo sem falar português. E a gente deixa um espaço em branco. E agora eu coloco breakpoints em todos os meus prints aqui, ó. Pum, pum, pum. Eu vou colocar um print aqui no final. Print minha variável. Gente, esqueceu o Ctrl+C e o Ctrl+V agora. Nesse momento, vamos digitar todas as instruções para que você crie memórias fortes a respeito desses conceitos, tá? E você não fique condicionado a ficar copiando e colando coisas, principalmente do Google, tá? Depois. Isso que vai fazer a diferença lá na frente de um bom programador, um cara que tem esses conceitos bem definidos na cabeça, tá? Então agora eu vou executar de novo. Então, a minha variável ela tem o tipo texto. Vou dar um F9. A minha variável agora tem um tipo inteiro, tipo int. Agora ela tem um tipo list, que que já é uma coleção já, tá? Então a gente tem vários valores dentro da mesma variável, porque esse tipo de dado já é uma coleção, ele armazena vários valores. Isso daqui é mais para estimular, tá, a sua curiosidade a respeito da linguagem. E você não precisa se preocupar agora, não. Olha só que legal. Você clica aqui, ó, e você consegue ver a representação dessa variável na memória, tá? E agora ela tem um dicionário, um dict, chamo de dicionário, que a primeira posição que tem a chave 1 é banana e a chave 2 é maçã.
E a gente pode até fazer aqui, ó, minha variável. E aí se a gente tentar colocar 1 aqui, ó, que é a chave, então a gente vai mostrar a banana. E 2, maçã. Então é isso aí. Esse que é o conceito da tipagem dinâmica. Uma variável pode receber diferentes tipos de valores ou tipos de dados durante o tempo da execução. Então, como eu falei antes, a estratégia é começar a adicionar conceitos pequenos, mas assim, bastante diretos, que você consiga pegar sem medo, entendeu? Então a gente tem uma variável, a gente sabe o que é uma variável, não é um problema muito sério, tá? A gente vai ver problemas muito sérios mais pra frente com os outros vídeos, quando os assuntos começarem a ficar mais densos, para que você consiga desenvolver programas mais complexos e mais completos. A gente vai abrir o leque a respeito das variáveis em outros vídeos, principalmente a respeito dos tipos, mas eu quero pegar um por um, tá? Então agora a gente já sabe o que é uma variável e como utiliza o debugger e que a variável pode mudar durante o tempo de execução. O nome é Pyras e a gente se vê por aí.